Desde os primórdios, o homem sempre procurou formas de energias alternativas para substituir a energia proveniente dos combustíveis fósseis. Em um instante, a energia nuclear pode mudar o mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Os acidentes nucleares, embora raros, deixaram marcas profundas na história da humanidade. Hoje, vamos explorar os desastres que abalaram alguns países, transformaram políticas e nos ensinaram lições cruciais sobre a segurança. Prepare-se, porque esta jornada vai nos levar para os maiores acidentes nucleares da história. Se ficou curioso, já deixa um like no vídeo, inscreva-te no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. A escala de Innes classifica esses incidentes como o nível 7 sendo o mais grave e o 0 sendo o menos grave. Primeiro, 3 Mile Island, 1979. Em 1979, nos Estados Unidos, a usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia, sofreu uma fusão parcial de um reator devido a falhas mecânicas e erros humanos. Classificado como um incidente de nível 5, o acidente liberou pequenas quantidades de radiação, mas causou pânico generalizado e mudou as regulamentações nucleares nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte: uma falha mecânica combinada com um conjunto de erros humanos causaram a fusão parcial de um reator na usina de 3 Mile Island. Teve grande impacto na percepção pública sobre a segurança nuclear, levando a mudanças regulatórias dentro dos Estados Unidos. O estado da Pensilvânia começou a evacuação, começando pelas mulheres grávidas e crianças em idade pré-escolar, em um raio de 5 milhas ao redor das instalações. Em poucos dias, 140.000 pessoas haviam deixado a área voluntariamente. Windscale, 1957. Um incêndio ocorrido na usina nuclear de Windscale, hoje conhecida como Sellafield, no noroeste da Inglaterra, no dia 10 de outubro de 1957, continua sendo o pior acidente nuclear já ocorrido no Reino Unido. Foi um desastre tanto que o governo da época tentou minimizar o impacto do mesmo. Especula-se que cerca de 240 pessoas tenham desenvolvido algum tipo de câncer fruto do vazamento de material radioativo decorrente da explosão. Mas o que realmente aconteceu foi o seguinte: de acordo com o relatório preparado na época pela comissão de inquérito nomeada pela Autoridade Britânica de Energia Atômica, concluiu-se que o acidente foi por uma falha no revestimento dos elementos combustíveis do urânio, expondo o urânio e permitindo a sua oxidação. As temperaturas nos canais afetados continuaram a subir, causando uma combustão de grafite. As chamas atingiram cerca de 1.300 graus Celsius. Então, os trabalhadores tiveram que lutar arduamente para evitar que toda a instalação explodisse. O incêndio durou 3 dias, durante os quais quantidades significativas de material radioativo foram libertos, espalhando-se pelo Reino Unido e pela Europa. Outro fator foi o grande impacto na biodiversidade local, com mutações em alguns animais devido à alta exposição à radiação e aumento de problemas de saúde, bem como casos de câncer em moradores nas áreas próximas. Uma vasta equipa foi constituída para investigar o acidente e o primeiro-ministro da época, Harold Macmillan, cujo governo estava imerso em delicadas negociações para restaurar a cooperação com os Estados Unidos em armas nucleares, decidiu que apenas um resumo do relatório Penny seria publicado. O relatório completo só foi tornado público 30 anos depois. O acidente foi esquecido por muitos, até mesmo no Reino Unido, embora um novo videogame inspirado no desastre do Windscale, Atomfall, tenha reavivado o interesse por este episódio sombrio da história nuclear britânica. Keystone. O desastre ocorrido em Keystone é considerado por muitos como o terceiro pior acidente nuclear da história da humanidade, estando apenas atrás dos 2 próximos acidentes, por isso fique até o fim para saber quais são eles. A tragédia ocorreu na noite de 29 de setembro de 1957, na cidade fechada de Chelyabinsk, 40, atual Oziorsk, localizada perto da cidade de Keystone. Simplesmente, um dos tanques da usina explodiu na fábrica de produtos químicos Mayak.
A explosão aconteceu porque o sistema de refrigeração em um dos tanques, que continha cerca de 70 a 80 toneladas de resíduos radioativos líquidos, falhou e não foi reparado. A temperatura começou a aumentar, resultando na evaporação e na explosão química dos resíduos secos, que consistiam principalmente de nitrato de amônio e acetatos. Felizmente, não houveram vítimas mortais no momento da explosão, porque era domingo e, oficialmente, era um dia de folga e a usina encontrava-se praticamente vazia, mas lançou para a atmosfera uma grande quantidade de material radioativo. Dentro de 10 a 11 horas, a nuvem radioativa espalhou-se para cerca de 300 a 350 km ao redor do local do acidente. A precipitação das nuvens resultou em uma contaminação a longo prazo de uma área de mais de 800 a 20 mil km². Porém, quase todo o material radioativo foi depositado no local da usina de Mayak. Após 3 semanas, cerca de 12 mil pessoas de 23 aldeias localizadas nas proximidades das instalações da usina foram evacuadas. As casas foram demolidas. Por causa do sigilo em torno de Mayak, as populações das áreas afetadas não foram inicialmente informadas sobre o acidente. A área permanece contaminada até os dias de hoje, parecendo um terreno baldio com edifícios abandonados. Uma comissão de inquérito que investigou o incidente concluiu posteriormente que a explosão ocorreu em consequência de uma violação de procedimentos de arrefecimento dos tanques de armazenamento de resíduos. O diretor da instalação, que na época estava em Moscovo, foi responsabilizado pelo acidente e afastado do cargo. No entanto, nenhuma outra penalidade foi aplicada e o acidente seguiu mantido em segredo de Estado até 1989. Fukushima Daiichi, 2011. O próximo acidente ocorreu no Japão no dia 11 de março de 2011, concretamente na usina nuclear de Fukushima Daiichi. Para quem não sabe, o Japão está localizado numa zona onde ocorrem terremotos com alguma frequência, e foi exatamente um terremoto de magnitude 9.0 na escala de Richter que provocou um tsunami no Oceano Pacífico na região de Tohoku às 14h46 no horário local. O tsunami, de cerca de 14 metros de altura, atingiu a usina nuclear de Fukushima, provocando inundações, danos e perda de energia nas unidades 1, 2 e 3 da usina. As demais unidades, no caso 4, 5 e 6, foram desligadas por precaução. Fruto desse tsunami, houveram explosões no reator, permitindo o vazamento de material radioativo pela atmosfera. Segundo a Nuclear and Industrial Safety Agency, classificou o acidente como o maior acidente em termos de radioatividade no país. Como consequência da liberação de partículas na atmosfera, as águas ao redor ficaram contaminadas. Estima-se que algas, peixes e mexilhões também tenham sido contaminados. Foram encontrados níveis de radiação em alimentos como cogumelos, shiitake, carne, arroz e chá. Para a proteção das pessoas que viviam nas redondezas da usina, as populações foram evacuadas em um raio de 3 km. Os que viviam num raio de 10 km foi decretado uma quarentena. Um relatório publicado pelo governo japonês de fevereiro de 2022 aponta para um total de 19.747 mortos, em decorrência da tripla tragédia que ocorreu em Fukushima, ou seja, terremoto, tsunami e acidente na usina nuclear. O acidente serviu de aprendizado para o governo japonês, que passou a realizar inspeções de segurança detalhadas em todos os seus reatores nucleares. Até hoje, os níveis de radiação são monitorados na região de Fukushima e a Tokyo Electric Power Company, TEPCO, ainda afirma que a usina de Fukushima nunca voltará a operar. Chernobyl, 1986. O acidente ocorrido em Chernobyl é, sem dúvidas, o maior acidente nuclear já registrado na história da humanidade. Esta tragédia ocorreu na usina denominada de Lenin, localizada na cidade de Pripyat, no dia 26 de abril de 1986, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu
e lançou material radioativo na atmosfera e matou milhares de pessoas. Tudo começou por volta de 1h23 da madrugada, resultado de falhas humanas. Os operadores, naquela noite, ignoraram um conjunto de procedimentos de segurança durante um teste de segurança de rotina realizado naquele dia e resultou na explosão do reator número 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior. A explosão causou a morte imediata de 2 trabalhadores na usina e o incêndio durou 4 dias, deixando o reator nuclear exposto e, assim, enviar para a atmosfera grandes quantidades de material radioativo. A radiação espalhou-se rapidamente e os primeiros sinais de radiação foram identificados em países vizinhos como a Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Apesar da gravidade do acidente, o governo, como dissemos, tentou esconder o acidente e só ordenou a evacuação da população de Pripyat 36 horas depois da explosão. Na época, a cidade contava com cerca de 50.000 habitantes, criando uma zona de risco num raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão de material radioativo. A escritora bielorrussa Svetlana Alexievich apontou que foram mobilizadas 80.000 pessoas na contenção dos danos na região de Chernobyl. Estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl só voltará a ser segura para ser habitada novamente até 20.000 anos depois do acidente. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. Por agora, a cidade de Pripyat hoje é uma cidade fantasma. Outra consequência importante que vale a pena realçar foi o aumento da quantidade de câncer na população da Ucrânia e na Bielorrússia principalmente. Existem estudos que apontam que cerca de 6.000 crianças desenvolveram câncer da tireoide em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam o crescimento na taxa de doentes por leucemia. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. Evidências ao longo de 6 décadas de tecnologia mostram que a energia nuclear é um meio seguro de gerar eletricidade. O risco de acidentes em usinas nucleares é baixo e diminui à medida que a tecnologia avança. Atualmente, existem no mundo cerca de 441 reatores em operação, 53 em construção e 106 em planeamento, isto é, em todo o mundo. Se quiser saber sobre um acidente específico, deixa aí nos comentários que teremos muito gosto em fazer um roteiro sobre isso. Aproveita, curta o nosso vídeo, inscreva-te no canal se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações e partilhe este vídeo para mais pessoas. Até a próxima e um forte abraço.